Galera, tá um vento aqui em Jundiaí. Eu tô com a Larissa e com o Danilo, com o canalha do JP aqui, ó, tentando se segurar. A gente ia gravar um videozinho em voo hoje, mas olha o vento que tá aqui, ó. Tá uma ventania, galera. E olha o tempo como tá. Teto baixo, até os urubus estão voando baixo aqui hoje, ó. Teto baixo e tal. Hoje o aeroporto tá parado aqui, ó. Não tem movimento nenhum. A gente aproveitou para gravar podcast. A turma toda gravando podcast. Dá uma olhada aí nos bastidores. Canalha, Larissa, Danilo. Convidado especial. Caluzão. Olha a camiseta top, hein, velho? É o único que honrou o canal aqui, ó. Mas sente só o equipamento para gravar podcast que o Luizão trouxe. O Luizão é músico. E olha que top hoje. Olha, será que vai ficar bom esse podcast? Não. Olha só o tanto de microfone que tem. Mas aí, sem fio ainda. Rapaz do céu. O negócio tá ficando sério, hein, gente? Para vocês não ficarem sem conteúdo, aproveitar o JP, aproveitar a Larissa e o Danilo, que são engenheiros, fazem parte aí do Aerodesign. Inclusive a gente vai fazer um vídeo falando sobre Aerodesign, já tá na pauta. Logo, logo, equipe Falcons Aero. Fiquem ligados aqui no canal, se inscrevam se não for inscritos ainda, que vai ter conteúdo bacana sobre isso. Mas vamos mostrar um pouquinho, uma pauta aí que a gente tava pensando o que a gente podia falar. Exatamente. Né? O JP ele é professor de comissário de voo. Do bloco 4, né? E aí a gente tava... dúvida aí sobre superfície de comando. Vamos lá dentro, que não tá ventando muito? O pessoal tem muita dúvida sobre eixos da aeronave, superfície de comando, método de comando da aeronave. Vou abrir aqui a porta do hangar pra gente ter um pouquinho mais de luz lá dentro. Galera, hoje é dia da gente coletar FOD aqui no Aeroclube, ó. Só pra vocês terem uma ideia dessa semana aí que a gente coletou de FOD. Então, a gente limpa a caixinha aqui. E aí, ó, isso aqui é aqueles pesos de fazer balanceamento de pneu, provavelmente de algum caminhão de abastecimento ou um caminhão de obra, lacre de latinha, aqueles protetores auriculares, alguns parafusos aqui, tampinha de cerveja, tá vendo? E esses dois aqui, ó, esses aqui foram os campeões ultimamente. O pessoal tá fazendo uma obra ali, uma terraplanagem, acho que isso aqui eles usam para calçar o pneu ou para calçar quando o caminhão apoia aqui. Isso aqui era uma estaca que eles usaram para marcar alguma coisa, mas provavelmente com esses ventos aí que tem dado ultimamente deve ter quebrado e aí tava solto no pátio. Aí imagina, isso aqui bate numa hélice no avião. Enfim, vamos lá, JP, vamos falar um pouquinho sobre superfícies de comando. Bora lá então? Vamos falar. Então fala, você que é o professor, assume aí então. Eu vou assumir? Então vamos falar primeiro do aileron, né? Então vamos fazer só uma coisa, só para ficar legal. Eu vou destravar os comandos aqui. O certo aqui, galera, seria a gente puxar o avião, tirar o avião do hangar para fazer isso. Mas como tá um vento lazarento lá fora, a gente não vai fazer isso. Então, superfícies de comando. Superfícies primárias de comando. O que a gente tem? A gente tem o aileron. Por que é primário? Porque é o que dá o movimento nos 3 eixos principais da aeronave, né? E é o que o piloto tá sempre lá comandando. Comandando, exatamente. Então eu tenho o aileron, né? Eu tenho o profundor e tenho o leme de direção. A gente vai falar do aileron primeiramente, que é o que dá o efeito de o movimento de rolagem aí em torno do eixo longitudinal da aeronave, né? Então, pera, você já tá falando de eixo da aeronave. Quer falar dos eixos primeiro? Vou falar dos eixos, então. O avião tem uma coisa que eu já falei pra vocês que chama centro de gravidade. No Cessna 52, o centro de gravidade fica aqui próximo do trem de pouso do nariz, depende do carregamento, depende do combustível, depende de onde tá, onde não tá. Fica mais ou menos próximo aqui do trem de pouso, tá? Entre o trem de pouso da triquilha e o trem de pouso principal. E nesse ponto se cruzam todos os eixos da aeronave. Então a gente tem aqui o eixo longitudinal, então a gente vem aqui, ó, bem no meio do avião, até sair lá na cauda. Se você tivesse um cabo de vassoura aqui, ó. Eu costumo dizer que é um espeto, né? Um espeto? Um espetaço de churrasco aqui, Em torno desse primeiro eixo, que é o eixo longitudinal. Então imagina que a gente tem um ferro aqui, ó. O que acontece? Quais são os movimentos que a gente tem? Se eu estou segurando aqui, o eixo de rolagem. De rolagem, movimento de rolagem. Movimento de rolagem em torno do eixo longitudinal. Como que é feito esse movimento? Esse movimento a gente consegue pela superfície de comando do aileron, né? Comandado pelo manche da aeronave. Então vamos lá. Então o eixo ele é longitudinal, ele vem do nariz do avião até a cauda do avião. Porém, o que movimenta ele é o aileron do avião. Exatamente. Esse aqui. Na grande maioria dos aviões, o aileron fica na ponta da asa, tá? E ó, eu vou mexer ele aqui só para vocês verem o tamanho. Deixa eu fazer de lá para cá, por causa da luz.
Nesse caso que é falando sobre a asa, que eu acredito que você já tenha estudado sobre as partes da asa, né? O intradorso, o extradorso, bordo de ataque e bordo de fuga, o aileron fica da ponta da asa. Bordo de fuga. No bordo de então, fuga. Bordo de ataque é sempre o que vai atacar o vento, e intradorso é sempre a parte de baixo, extradorso é sempre a parte de cima da asa. Correto. Então aqui a gente tem movimento de aileron para cima. Bordo de fuga para onde o ar sai. Exatamente. Tá? Então, o aileron para cima. Tá? No caso do Cessna 152, são ailerons diferenciais. Então vocês podem ver que na hora que eu movimento aqui, ó, o outro se mexe lá na outra ponta da asa, tá vendo? Ó? E esse movimento é feito no manche. Então, mexe aí, mexe aí. Eu não vou mexer no manche, mexe só no aileron. Tá vendo? Ó? Ó como é o movimento de rolagem. Mais ou menos como se estivesse num volante de carro. Tá vendo? Então, ó, pensa, aquele eixo que tá vindo lá do nariz do avião, passando por aqui, indo lá para a cauda. A gente está girando em torno desse eixo. Como é que o avião se movimenta em torno desse eixo? Então, à medida que eu comando o aileron para cima, acho que é mais fácil olhar de lá para cá. O fluxo de ar que passa, né, no extradorso da asa, ele vai exercer uma pressão na parte de cima do aileron, empurrando a asa para baixo, fazendo com que o avião role para o lado que o aileron levantado está, certo? Aí, em contrapartida, a outra asa... Vem aqui que agora eu sei que... Tá certo, engenheiro? Tá certo, engenheiro? É, porque você tem uma mudança do perfil. Você está mudando o perfil, você está aumentando o arrasto dessa asa, mudando o perfil. Exatamente. Tem toda uma parte de física envolvida também. Exato. Tá? Então aí nesse caso aqui, como a gente comandou aquele aileron para cima, olhando aqui, Daniel, ó, dá para ver daqui. Dá pra ver que ele tá, esse aileron aqui está para baixo. Como o movimento do fluxo de ar empurra aquela asa para baixo, o ar que está passando por aqui vai empurrar essa asa para cima, porque eu tenho um desvio na passagem do fluxo de ar aqui. Então esse aqui é o primeiro eixo que a gente tá, a primeira superfície de comando que a gente está falando, aileron. No caso do Cessna 152, bem grandão, bastante deflexão. Tá vendo? Bastante deflexão. E o resto aqui do bordo de fuga é o flap, que a gente não vai falar agora, porque não é um dispositivo de comando. Não é uma superfície de comando, ele é um dispositivo hipersustentador. Correto. Né? Qual que é o outro eixo, JP? Aí a gente tem o eixo vertical. Vamos falar do lateral, que a gente está na asa? Não, e outra, a gente está também no... falando do manche, né? Então a gente tem o eixo lateral. Qual que é o eixo lateral? Aproveitando que a gente já está desse lado aqui, é o eixo que corta a aeronave uma ponta da asa até a outra ponta da asa. Lateralmente. Lateralmente. Tá? Lembrando que eles sempre se cruzam no centro de gravidade. Se o centro de gravidade do Cessna 152 fosse aqui, por exemplo, o eixo lateral passaria aqui. A gente vê isso naqueles casos dos aviões que tem um motor atrás. Correto. Você pegar o Fokker 100, que era assim, o DC-8, não, DC-8 não, qual que é o MD-80, alguma coisa assim, tem a cauda, tem o motor atrás, peso atrás, você vê até que a fuselagem dele na frente é bem maior, a asa dele é até um pouco, é bem mais longa a seção da frente da fuselagem, e o eixo lateral sempre vai cruzar, todos os eixos vão se cruzar no centro de gravidade. Isso. Então vai lá, eixo lateral, vai daqui de uma ponta da asa até a outra ponta da asa. Então imagina que a gente tem um espeto aqui, uma trava, como o JP falou, vindo daqui, de uma ponta da asa até a outra. Se a gente está travando aqui, qual é o movimento que a gente está fazendo? Aí aqui a gente tem o movimento de arfagem, né? Que é subida e descida. Certo? Como é que eu comando esse movimento? Também é pelo manche, só que diferente do movimento de rolagem, eu vou girar o manche de um lado para o outro. No movimento de arfagem, eu vou puxar e empurrar o manche. Certo? Qual superfície de comando que eu atuo então? Eu vou atuar no profundor, que está localizado na empenagem do bordo de fuga do estabilizador horizontal. O que vai acontecer então? O ar que vai escoar por aqui vai fazer uma força, uma pressão, vai empurrar a parte do estabilizador horizontal para baixo, fazendo com que o nariz da aeronave suba. Então, ó, só para vocês entenderem no manche como é esse movimento, o JP vai ficar aí. Vai, JP, pode subir ele. Ó, então na hora que a gente está puxando o manche, fazendo o movimento de cabrar a aeronave, esse movimento aqui a gente chama de cabrar a aeronave, a gente puxa a superfície de comando ali deflexionada para cima, nariz do avião sobe também. E por último, aproveitando agora que estamos na empenagem, exatamente, vamos falar do eixo vertical, né? A gente comentou que todos os eixos precisam se cruzar, certo? Então não tem como o eixo vertical, por exemplo, ser aqui em cima da empenagem, tem que cruzar com os outros dois.
Então, o que eu falei para vocês, né? Os eixos estão mais ou menos aqui, né? O centro de gravidade. Então a gente falou do eixo longitudinal, o eixo lateral e a gente tem o eixo vertical, que é como se tivesse um espeto, né? O exemplo de JP vindo lá de cima até aqui embaixo. E aí qual que é o movimento que o avião vai fazer? Esse movimento a gente chama de movimento de guinada. O que é esse? É nada. É guinada. É guinada. Certo? E como é que eu movimento a aeronave no movimento de guinada no eixo vertical? Eu aciono o pedal. Então, o pedal vai acionar qual superfície de comando? O que está localizado aqui na empenagem, no estabilizador vertical, que é o nosso amigo leme de direção. Dá o efeito e o movimento de direção, certo? Então, só mostra a deflexão dele, por favor. Exatamente. Curiosidade, galera, esse aqui é uma das superfícies de comando que tem mais atuação. Se mexe ela só um pouquinho, ela já atua bastante na aeronave. Isso, então, ó, defletindo ela aqui para a direita, né? A minha direita aqui, no caso. A direita do avião, né? Porque a gente está aqui de trás para frente. Nesse caso, o que vai acontecer? O fluxo de ar que está passando por aqui vai exercer uma pressão aqui e vai fazer com que o nariz da aeronave vire para o lado que eu estou com o leme deflexionado. Exatamente. Quer mostrar o pedal lá? Sim, eu vou mostrar o pedal lá. É que o pedal é mais difícil de ver. Vai lá, mexe lá. Aqui tá mexendo só pro lado direito. Isso, mexe pro outro lado. Põe pra esquerda. Põe pra direita. Aqui tá um pouco mais de deflexão, porque como ele parou um pouquinho torto aqui, o avião tá estacionado, o da direita já tá um pouquinho deflexionado. Tanto é que se a gente olhar, quer ver? Ó, solta ele. Ele tá nessa posição aqui. Por quê? Por que ele parou nessa posição? Porque no caso do pedal do Cessna 152, o pedal é ligado também direto aqui, ó, na triquilha do avião. Provavelmente quando o pessoal tava manobrando, ela ficou um pouquinho inclinada aqui, ó. Ela tá um pouquinho aqui pra esquerda, pra direita do avião, né? A minha esquerda. E aí o pedal mostra isso, inclusive no leme a gente consegue ver também que ele fica um pouquinho deflexionado aqui, normal, no estacionamento da aeronave ele sempre fica um pouquinho deflexionado. As superfícies aqui de empenagem controlam e compensam, né? Então a asa sozinha, ela tende a gerar um momento de nariz para baixo, né? Então ela tende a jogar, se eu tiver uma asa sozinha, claro que isso depende também da posição do CG, mas a asa tende a jogar o nariz da aeronave para baixo, principalmente quando você está com flap e tudo mais. Aqui atrás, mesmo sem deflexão, eu já tenho que conseguir compensar esse momento da asa, através do momento que ela vai causar na asa. Então ela vai compensando, aqui tem um braço em relação ali, uma força aerodinâmica, vou compensar esse momento da asa. Então tem a contribuição da asa para a estabilidade da aeronave, geralmente de nariz para baixo, e a contribuição do profundor de nariz para cima. As duas se compensam para manter o voo reto e nivelado. E o controle serve justamente para tirar a aeronave desse equilíbrio, dessa condição de equilíbrio, e colocá-la na posição que ela tem que voar. Mas toda aeronave também depende da posição do CG, depende da flexão que é feita, da distância dessa superfície de empenagem aqui, profundor e leme, da asa, né, do CG da aeronave, vai conseguir corrigir ou não essas tendências que ela tem e colocar ela na posição, na manobra que tem que ser feita, subida, descida, curva e tudo mais. Tudo isso tem que ser pensado e dimensionado da maneira correta. Chama o engenheiro para participar, é esse tipo de explicação que a gente tem. Beleza, galera, são esses três. Exatamente. Profundor, leme e aileron. São as três superfícies de comando primária de qualquer avião. Cessninha 52, Airbus 320, 380, são essas superfícies de comando. Claro que cada um com as suas devidas proporções. Você quer falar da superfície secundária de comando? Falar porque ela está embutida, né? Nesse caso nosso aqui... Comissário aprende também? Comissário também aprende. Nesse caso nosso aqui do Cessna 152, a gente só tem o compensador de profundor, né? Que é essa parte aqui localizada então no bordo de fuga do profundor. Então, até por que é primário e secundário? Porque primário, ó, o piloto tá sempre voando o tempo todo com a mão no manche, tá? Aqui, no caso, seria com a mão aqui, ó. Se eu tô voando na direita, eu tô com a mão no manche aqui, ó. Então eu tô sempre aqui, ó, comandando o avião. Primário, qualquer comando que eu fizer aqui, ó, se eu soltar, ela vai. Claro, atuando aí de acordo com o vento, né? Mas tá sempre aqui, ó. Primariamente é o que eu tô segurando. É como se fosse o volante de um carro. Tá? Fiz a cor aqui para a esquerda, o avião já vai responder para a esquerda. Claro, não tão rápido, né? Mas enfim, tem uma certa inércia. Mas é primário que eu estou sempre segurando. Já a superfície secundária é uma coisa que eu não estou com a mão direto aqui. Eu estou sempre corrigindo, mas ó, eu coloco aqui e ele fica, não vai voltar. Fica, não vai voltar. Fica, não vai voltar. Esse aqui é o comando do compensador, tá, galera? Vou colocar ele aqui todo no batente, só para vocês verem a deflexão lá na... Sobe ele. Ó. Deu essa deflexão aqui, ó. Faz uma coisa, JP, gira lá pra nós no sentido contrário, só pra mostrar a peça subindo aqui, ó. Por favor.
Então, agora deu batente de nariz para baixo, né? Nariz para baixo. Nariz para baixo, isso. Nose down. Então, ó, se a gente olhar aqui o perfil, ela tem o profundor, que continua atuando primariamente, e o compensador. E para que serve essa superfície de comando? Para corrigir tendências da aeronave. Indesejáveis ao voo. Indesejáveis ao voo. Então, digamos que a gente está voando o avião reto, nivelado, com a potência do voo reto, nivelado, tudo bonitinho e tal. Só que o avião está com toda hora tendência de afundar. Toda hora afunda. Você vai lá, cabra um pouquinho o compensador. Você corrige a tendência. Aqui está na deflexão máxima. Dificilmente em voo a gente vai usar essa deflexão máxima. O compensador é pouquinha coisa aí, você pum, deixa. Coloca um pouquinho e deixa. Por isso até que chama uma superfície secundária. Você faz só o ajuste e vê se ele corrigiu a tendência. Exatamente. Até porque você precisa conseguir garantir que a aeronave seja facilmente controlada pelo piloto. Se for muito pesado, por exemplo, os comandos. Boa. Se for muito, algo realmente muito Isso difícil. também alivia um pouco a força aerodinâmica e o peso nos comandos do avião. Tá? E aqui a gente está falando, galera, de um avião bem simples, o Cessna 152. Existem aeronaves que esse compensador aqui são dos dois lados. Tem o compensador aqui do lado esquerdo e tem o compensador do lado direito ali. Tem aeronaves que o próprio estabilizador mexe, em caso de aeronaves grandes, o próprio ângulo de ataque aqui do estabilizador horizontal mexe, fazendo com que o avião tenha mais tendência de nariz para cima ou nariz para baixo. E aí, falando em compensador, esse compensador aqui que a gente está falando é um compensador ajustável em voo. Tá? Um compensador comandável. E a gente tem um compensador fixo aqui, compensador que está no leme. Então é um compensador que vai corrigir tendências também, tendências de guinada do avião. Já no caso do calculadas no Cessna projeto, né? 152, ele é fixo. Existem compensadores que são ajustáveis em voo também. No caso do Cessna 152, 172, ele é fixo. Essa abinha aqui, ó, pequenininha, tá vendo? Ó? Bem pequenininha, mas lembra que eu falei para vocês que isso aqui é uma das peças que tem maior atuação em voo? Então só isso aqui de compensação já atua bastante. E como que ele é fixo? Ele está aqui, ó, vocês podem até ver que no perfil ele está um pouquinho aqui, ó, para a direita da aeronave, tá vendo? E aí digamos que a gente está voando e o avião está com uma tendência de ficar muito à direita. Toda hora tem que ficar calçando o pedal para a esquerda. Pousa o avião, reporta para manutenção. Avião com tendência de ficar com o nariz à direita, de guinada à direita. O mecânico vai lá, ajusta um pouquinho, faz os ajustes necessários aqui, ajusta um pouquinho, faz um voo de teste, faz uma decolagem, um circuito de tráfego e tal. Avião com tendência de ficar para a esquerda, corrigiu muito. Aí o mecânico vai lá, faz mais um ajustezinho. E por que essa abinha ela é tão pequena, né? Porque eu tenho uma distância grande dela até o CG. Então eu tenho uma força, né? Momento igual força vezes distância. Então para corrigir uma tendência de momento, balancear uma tendência de momento que ela está tendo, dando um momento nessa superfície aqui que vai balancear a tendência da aeronave, eu tenho uma força ali e ela não precisa ser grande, porque o braço da força até o CG, onde está ocorrendo o momento, ele é grande, o braço é grande, a força então não precisa ser grande. Então uma abinha pequena dessa, com um braço grande desse, aumenta a força um pouquinho, mas o braço aumenta um pouquinho, o momento vai ser grande no produto dessa sonda. Esses termos todos que o Daniel está falando, eu já falei para vocês no vídeo de peso e balanceamento. Como calcular o peso e balanceamento, no caso eu usei o exemplo Cessna 152 também, estou deixando o link aqui no card. Lá eu falo o que é momento, o que é braço, como calcula os pesos, dou exemplo de cálculo de peso e balanceamento também, mas aí foge um pouquinho aí do escopo do... Não, em outras palavras, acredito que o que o Danilo quis dizer é o seguinte, aquele exemplo da chave de fenda. Se eu for tentar girar com a mão... Sim, você tem uma alavanca maior, que é o braço, que é a distância do... Exatamente, é a mesma coisinha aí que o Danilo quis dizer. E aí existem aeronaves, galera, que existem compensadores ajustáveis. Aí é posicionado aí de acordo com o projeto da aeronave. Iguais esses aqui. Aí o piloto consegue ajustar em voo também. Tá com uma tendência de ficar muito à esquerda, muito à direita, o piloto vai lá e coloca o rudder trim, que é o que eles chamam. E aí a gente tem uma superfície secundária de comando aqui, comandáveis em voo no leme da aeronave. Tem aeronaves que tem essa superfície no aileron também. O avião está com uma tendência de rolagem para a esquerda. O avião comercial, por exemplo, carregou muita gente do lado esquerdo, não foi feita a correta distribuição de peso e tal. O piloto vai lá e comanda. Tem alguns que o aileron, o próprio aileron, ele comanda lá no painel da aeronave, o próprio aileron deflexiona um pouquinho, então ele fica voando um pouquinho deflexionado para manter essa correção. Às vezes a gente aqui em voo também tem que voar um pouquinho quebrado, mas a gente faz na mão. Tem pilotos que o piloto automático faz isso, tem aeronaves que a aeronave comanda isso, você vai lá comanda
e ele já corrige. Tem algumas aeronaves que tem uma superfície secundária aqui, uma parte do aileron que serve como compensador também. Depende muito de projeto da aeronave, mas seria também uma superfície secundária de comando. É isso aí. Não é isso? É. Acho que ficou fácil da pessoa poder entender. Sei lá se a gente complicou ou explicou melhor, mas eu acho que é isso, galera. A gente estava sem ideia de pauta aqui para gravar para vocês. A ideia era gravar um voo com o pessoal do Hora no 5 Zulu, nós 4 aqui. O Calu estava aqui na gravação, foi embora já, precisou ir embora. Mas com esse ventão aí, com esse tempo, não deu. A Larissa fugiu, não quis participar do vídeo, não quis abrilhantar o vídeo, tudo bem. Ah, entendi, tá certo. Mas acho que é isso, galera. Se gostaram, dá aquele joinha, se inscrevam no canal se não for inscritos ainda, ativem o sininho da notificação. Se ficou com alguma dúvida dessa explicação que a gente deu, ou se quiser que a gente se aprofunde em alguma coisa a mais, deixa aí embaixo nos comentários. Ah, faltou mostrar o flap, mas a gente vai mostrar no outro vídeo, né? Isso, dispositivo hipersustentador. Sustentador, exatamente. Então, se vocês quiserem ver, também já deixa aqui embaixo nos comentários. Valeu, galera. Até mais. Ah, camiseta nova do canal, ó. Tá vendo? Primeiro link aqui na descrição. Tá acabando. Já não são todos os tamanhos que tem. GG já acabou. E eu acho que P ainda tem. Eu mandei fazer pouquíssimas unidades, galera. Então tá acabando. Vai lá, compra o primeiro link na descrição. Valeu, galera. Até mais.